Olá, meus amados irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui com mais uma palavra do Senhor, aonde a revelação do Evangelho da Graça está estampada para todos nós aprendermos diante de toda circunstância. Então, só para lembrar do último capítulo que nós meditamos, foi no capítulo 3 de 1 aos Coríntios, aonde vai ser pregoado o livro todo, né? Mas cada dia eu vou fazer um vídeo aonde já estou no quarto. Mas quero lembrar do último capítulo, aonde foi falado das divisões e contenda da igreja. Isso acontece não só dentro da igreja, evidentemente, mas acontece em todos os lugares. Todos os lugares aonde tem gente, onde tem pessoas, ali haverá sempre divisões, divergências e contendas, né? E na igreja não deixa de ser, porque desde das igrejas antigas, né, onde Paulo vem nos revelar, já havia essas divisões e essas contendas, né? Então, as de hoje também existe também essas divisões, essas separações e as contendas que nelas cada um habita, né? Esse tipo de comportamento. Mas vamos aqui dar continuidade no capítulo 4 para saber o que o nosso Senhor tem a nos revelar nessa hora. Vamos aqui no primeiro capítulo 4 de 1 aos Coríntios. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se enche fiel, ou se ache fiel, ou melhor dizendo, se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem tampouco a mim mesmo me julgo. Ele fala aqui no 3 com toda a veemência, né? Todavia, a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós. Ou seja, quem é você para estar julgando alguém? Ou seja, como é que você pode estar julgando se o julgo é especialmente de Deus? É Ele que nos dá o julgo. Então precisamos estar atentos sobre esse atos aonde cometemos de estar julgando o próximo. Não julgue o próximo e nem se julgue a si próprio, né? Porque quando você se julgam, você está tirando aquilo que Deus tem com todos nós, que vai dar o veredito a todos nós, que é o julgamento no dia do grande juízo, né? Só aguardarmos para que nós possamos estar esperando essa grande hora. Aí ele fala assim no versículo 4, porque em nada me sinto culpado. Ou seja, ele fala que nada é culpado para que ele possa estar se julgando. Se você se acha culpado e você atualmente está se julgando, porque muitas das vezes tem pessoas que é culpado, mas ele não automaticamente se culpa. Ele vai fazer uma defesa para que ele possa estar sendo inocentado daquilo que está sendo culpado. Ou seja, o culpado nunca diz que fez. É muito difícil, são uma raridade alguém dizer que fez atos de alguma coisa para que possa estar se julgando, né? Então Paulo fala com toda a clareza aqui, que porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Ou seja, ele não se considera justo para que possa estar se julgando propriamente. Pois quem me julga é o Senhor, pois ele fala, pois quem me julga é o Senhor, simplesmente. Porque nada julgueis antes do tempo. Ou seja, uma vez que você julga as pessoas antes do tempo, aonde você não sabe toda a verdade, aonde você não sabe de onde procedeu essa palavra, da onde você, muitas das vezes, vamos comparar para aqui, para o dia de hoje, né? Aonde nas igrejas as pessoas julgam por aparência, julgam por a pessoa talvez não querer estar estampado na frente dos púlpitos, né? Ficar só ali sentado e aí julga, cada um dá um julgamento àqueles que... E isso é completamente errado dentro do raciocínio, nós procurarmos julgarmos o próximo. Então, ele fala, porque em nada me sinto culpado,
mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Cada um receberá de Deus aquilo que vai ser pertencente a cada um. E eu, irmão, ele fala, apliquei essas coisas porque por semelhanças a mim e Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Muito interessante, né? Quando ele fala que aplicou essas coisas por semelhança a mim e Apolo, por amor de vós, né? Para todos aqueles da igreja, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Porque uma vez quando você quer falar algo que não está escrito, a palavra diz que é daquele que acrescentar um J ou um tio, ou tirar um J ou um tio das minhas palavras, porque o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Aleluia, glórias a Deus. Então, meu irmão, apliquei essas coisas por semelhança a mim e Apolo, quando ele falou assim, dessa forma. No 7, porque quem te faz diferente? Ele fala, porque quem te faz diferente? E quem tem tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houvesse recebido? Já estás farto? Já estás rico? Se nós renais, quisera renais, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por último como condenado à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós forte, vós ilustre, e nós vis. Então, amado, ele fala que até esta presente hora sofremos fomes e sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Tudo isso Paulo passou quando ele estava simplesmente levando a palavra do Evangelho, aonde simplesmente ele queria mostrar para toda criatura toda a palavra, e o povo não aceitava a palavra do Evangelho, porque a palavra do Evangelho é a palavra de Cristo, aonde foi revelado para Paulo. Somente para ele, como apóstolo, foi encargurado como apóstolo e recebeu do Senhor todas essas palavras, e o Senhor designou para que ele pudesse estar levando o Evangelho para toda criatura. Não só ele, mas toda a igreja. E Paulo ensinava às igrejas para que esse Evangelho pudesse estar se expandindo a cada dia, até chegar aos dias de hoje, como tem chegado aos dias de hoje. No 8 ele fala assim, já estás fartos, já estás ricos, sem nós renais. Quisera renais, para que também nos viéssemos a reinar convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último como condenado à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, e nós fracos, e vós fortes, e vós ilustres, e vós vis. Até esta presente hora sofremos fomes e sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando como as nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, até o presente termos chegado a ser como um lixo deste mundo e como a escória de todos. Ele fala no 14 assim, não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas é de mostrar-vos como os meus filhos amados. Porque ainda que estivesse 10.000 tutores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, porque
eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas eu em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras do que anda de ensoberbecido, mas o poder de Deus. Então ele fala que todos nós, quando ele fosse levar o Evangelho para toda criatura, até chegar o dia de hoje, que todos nós ia conhecer a palavra verdadeira, a palavra do Evangelho, da graça, aonde nos ensina como proceder. Mas ele fala aqui também no 18 assim: mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecido, né? Mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, amados, a palavra do Senhor está dizendo isso. O Senhor, Paulo está dizendo para toda a igreja que se quer que vós vá para ter convosco, com todos vós, com vara ou com a palavra de mansidão. Aí o povo que ia escolher, né, como ele queria chegar, de acordo com como ele fosse recebido, ele ia falando, conforme era sendo recebido. Porque uma vez, quando você está na sua igreja aí, e você faz uma pergunta ao seu pastor, e ele, de acordo com a sua pergunta, ele vai te responder ou com vara, ou com cajado na mão, ou vai te responder com palavras de mansidão. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz, né, que devemos levar a palavra do Senhor temperada com sal, ou seja, não com palavras de alto nível, ou seja, palavras que possa estar humilhando o teu próximo. A palavra tem que ser uma palavra doce, adocicada, né, com mansidão, assim como nosso Senhor Jesus Cristo sempre foi com mansidão. Em algumas vezes ou outras, ele foi um pouco mais ríspido ao falar. Quando ele chegou dentro do templo, que viu aqueles monte de povo negociando coisas dentro da igreja, vendendo coisas, né, fazendo a casa dele, do Pai, como uma casa do comércio, ali ele começou a irar-se, né? Ele irou, mas não pecou. E começou a chutar tudo aquilo, desmanchar tudo aquilo que estava sendo feito naquela hora ali. Então, uma vez que você pode até se irar, mas não pecar, porque a palavra do Senhor diz isso, né, que podemos irar, mas não pequeis. Ireis, mas não pequeis. E assim a palavra do 4º capítulo foi mencionada em direção para aquele que está no ministério, aonde a palavra do Senhor tem que ser temperada com sal, aonde você tem que estar falando do Evangelho da Graça com mais veemência, explicando para o povo que está sem sabedoria o que é o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é palavras da verdade, que é onde nosso Senhor Jesus Cristo fala assim:
Conhecereis a verdade vos libertarás. É essa verdade que é a palavra da graça, aonde todos nós temos que estar botando em prática para aprender a revelação da onde está sendo, falado em cada livro, aonde começa de 1 Coríntios até os demais livros de Paulo, onde ele escreveu as cartas e as epístolas em direção a toda a igreja, não só daquelas épocas, mas como a igreja de hoje também tem recebido o Evangelho da Graça. Se bem que a igreja de hoje não se fala muito do Evangelho da Graça, fala muito do Evangelho da circuncisão, aonde se pregam de Malaquias para cá, para trás, ou seja, até no livro de João, todo esse Evangelho é o Evangelho da circuncisão, até onde o nosso Senhor Jesus Cristo ainda tinha sido, estava debaixo da lei, né? A lei judaica, aonde todos tinham que passar, estar dentro da lei, para que não pudesse estar sofrendo nenhum tipo de represália. Por isso que Paulo, em todo lugar que ele chegava e ele não era bem recebido, porque ele vinha com o Evangelho da Graça, e esse Evangelho os judeus não aceitavam como verdadeiro, e tudo que ele falava era blasfêmias segundo o povo judeu, e aí terminava sendo recebido com tapas, com bofetadas, né, com prisões, né, com chicoteadas. Tudo isso ele sofreu, passou fome, passou necessidade, teve que estar sendo fugindo de cidade para cidade, porque uma vez que ele passava naquela cidade que levava o Evangelho, quando chegava ao conhecimento dos líderes das congregações, ou também dos sacerdócios, começava a espalhar essa mensagem, que tinha um homem com palavras persuasivas, ou seja, com palavras que eles não entendiam, que o nosso Senhor Jesus Cristo veio com essa revelação, com o Evangelho da Graça, e Paulo, como apóstolo, ministro de Deus, ele estava revelando tudo aquilo onde foi mandado, né? Que assim seja para todos nós, que essa palavra seja revelada sempre nas igrejas, para que nós possamos aprender um pouco mais, aonde muitas das coisas não foi revelada ainda nas igrejas, porque os grandes sistemas religiosos não querem mostrar esse Evangelho, aonde oculta para o povo, para que o povo não venha se ficar oprimido e venha ficar temido com o Evangelho da circuncisão, aonde nós estamos lá livre, fora da lei. Porque o Evangelho da circuncisão está aplicado a todas as leis judaicas, e aonde toda a lei foi estipada, quando o Senhor derramou seu sangue na cruz por todos nós. E assim, uma vez mais, precisamos entender que não fazemos parte dessa prisão. Nós somos livres na liberdade em Cristo Jesus, para poder falar, para poder pregoar a palavra do Senhor, para poder ter acesso livre, para poder ter trânsito livre, e não poder fazer tudo aquilo que possa desagradar a Deus. Claro que a gente não vai roubar, não vai matar, não vai julgar, não vai mentir, não vai ter inveja, não vai usar de palavra torpe. Tudo isso é contra a lei de Deus, onde Deus não permite de nenhuma forma que nós sejamos assim. Mas mesmo assim, há pessoas ainda dentro da igreja que ainda não está limpa completamente e acha que deve fazer muitas coisas ainda. Por exemplo, a prostituição dentro da igreja tem acontecido muito grande. Então eu espero que essa mensagem seja motivo de reflexão para todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz esteja com todos, e assim a palavra chegue até você com sabedoria, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, amados irmãos, louvado seja Deus.